A palavra que vai ser ministrada hoje aqui vai libertar você. Ela vai destravar algumas coisas. Você sabe aquelas coisas assim que acontecem na nossa vida que a gente diz assim, cara, eu acho que essa área da minha vida está travada. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já. O pastor Fabiano está balançando a cabeça, eu acredito que com ele também já. Áreas da nossa vida que não fluem, elas não acontecem, elas não vão, a gente luta, a gente trabalha, a gente estuda, a gente ora, a gente jejua, a gente faz campanha de 7 dias, de 7 semanas, a gente vai no monte, a gente ora, mas aí a Bíblia diz que algumas coisas só saem com jejum e oração, e às vezes ela está dizendo que não está se referindo ao jejum e oração que a gente conhece, mas sim dizendo, só sai se você deixar. Tem coisa nas nossas vidas que só sai se eu deixar. E o Salmo 42 acontece algo extraordinário. Eu quero ler com você, por favor. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhes a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio, é a minha porção na terra dos viventes. Atente ao meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. E por último ele diz, tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém? Essa é a oração de um adorador. Essa é a oração de um crente. Essa é a oração de um cristão. Essa é a oração de um evangélico. Em 1970, 70 e pouquinho, no nosso país começou a surgir a teologia da libertação. Algumas igrejas neopentecostais, elas vieram com muita força e começaram a implantar a teologia da libertação. O que era a teologia da libertação? Era dentro da igreja fazer um trabalho, fazer um culto, em que os próprios crentes seriam libertos. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de participar da tarde da bênção. Alguém aqui foi numa tarde da bênção? Sim. A tarde da bênção era o culto de libertação. As irmãs, normalmente, tarde da bênção, a raiz mesmo, ela era dirigida pela irmã que era dirigente do grupo de oração, ou uma missionária, ou alguém muito envolvido com oração, gente cheia do Espírito Santo, irmã do reteté, gente que quando abria a boca, a perna tremia. Quando ela passava perto de você, você falava, Senhor, não põe não, não fala. Porque você tremia.
tarde de libertação. Eu fui em muitas, e preguei em muitas, e fiz muitas tardes de libertação. No começo da nossa igreja nós tínhamos a tarde da bênção. A Adriana, mais conhecida como Drica, eu vou ter a liberdade de falar isso, porque ela é minha amiga, e além de minha mãe em Cristo Jesus, ela é fruto da tarde da bênção, aqui na igreja da Restauração e Vida. Ela começou a vir só na tarde da bênção. Aí eu lembro que um dia eu encontrei ela numa tarde da bênção, que eu trabalhava e nem sempre eu conseguia estar lá. Mas um dia ela disse: pastor, não tem problema se eu vier só na tarde da bênção? Não tem problema se eu vier só nas tardes de libertação? Não tem problema. E hoje ela está aqui. Então, tarde da bênção era algo maravilhoso. Mas tem um contraponto aí. Surgiu também um grupo que era contra a teoria da libertação. E a pergunta é, você não vai me responder, deixa aqui no final, e nem eu vou te responder agora, mas a pergunta é, crente precisa de libertação? Aceitei a Jesus, sou batizado nas águas, e até falo línguas estranhas, mas será que eu preciso de libertação? Já tenho Jesus como meu Senhor? Já tenho Jesus como meu Salvador? Será que a maldição pode me acompanhar? A maldição que estava no meu avô pode estar comigo hoje? Será que eu estou sofrendo consequências disso? Será que a minha vida hoje não prospera porque eu não renunciei? Eu não me libertei? Porque eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu não sei quantos de vocês são meus companheiros nisso, mas tem muito crente que está na igreja, canta, ora, prega, lê Bíblia, tem jeito de crente, tem perfume de crente, tem tudo de crente, tem o Instagram até de crente, mas os ídolos, eu vou parafrasear, eu vou copiar, vou usar uma licença poética para falar do cantor Belchior, quando ele faz uma canção como Nossos Pais, e ele diz que os nossos ídolos ainda são os mesmos. É duro de ouvir isso, né? Mas tem crente dentro da igreja que ele se converteu, ou pelo menos passou a fazer parte na estatística do IBGE de cristão, de crente, de evangélico, mas que os ídolos dele ainda são os mesmos. Porque não é só se converter, é mudar de direção. Conversava com o pastor Fábio na quarta-feira, após o culto, sobre essa questão de conversão. O que é uma conversão? Você sabe. Converter-se é eu estar indo para um lugar, em uma direção, e eu faço uma conversão, e eu volto para outro lugar. Eu passo a ir para outro lugar. Eu tenho uma palavra do céu para a tua vida aqui nesta noite. Deus quer te libertar. Deus quer te libertar. Deus quer nos limpar. Deus quer nos purificar. Pastor, mas eu aceitei a Jesus, mas tem ídolos ainda que você não pôs para correr. Tem ídolos que você ainda guarda e você nem sabe disso.
e você nem percebe que isso é um ídolo que você está cuidando. Eu recordo-me de algo. Vocês sabem que eu frequentei o Espiritismo antes de me converter, e frequentei bastante tempo, e lá alguém, a mãe de santo lá, ela fez um patuá. Quem sabe o que é patuá? Patuá é um objeto que era consagrado aos orixás, e aquilo ficava com você portava aquilo. E fizeram um patuá para mim, e eu coloquei dentro da minha carteira, no esconderijo da carteira. Sabe aqueles esconderijos que você tem na carteira? Eu coloquei um daqueles esconderijos. E o tempo passou, e eu com aquele negócio ali, e eu me converti. Eu fui para a igreja, eu aceitei a Jesus, eu fui batizado nas águas, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu já fui levantado para obreiro dentro da igreja. Aí um dia estou eu mexendo na minha carteira, um dia estou eu ali mexendo na minha carteira, o que eu acho? Patuá. Os ídolos ainda eram o mesmo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem coisas que a gente guarda e não sabe. Tem coisas que a gente tem na nossa casa e não sabe. E tem dentro de nós e a gente não sabe. Então hoje, nesta noite, em nome de Jesus, eu quero usar essa oração que Davi fez aqui, para dizer que nós podemos sim ser livres de verdade. Amém. Porque o povo gosta. Você já viu que ver canção fazer sucesso dentro da igreja é dizer que é livre. Que ver um hino fazer sucesso é falar que nós somos livres. Não, eu sou livre. Somos livres porque a gente gosta disso. A gente gosta de declarar que a gente é livre. Mas será que somos livres de verdade? Porque, meu querido, deixa eu dizer uma coisa: há um abismo muito grande, muito largo, entre o que a gente fala e o que a gente vive. Às vezes nós estamos gritando: Senhor, eu sou livre. Ah, eu sou livre. Mas tem tantas coisas nas nossas vidas nos aprisionando. Estamos presos a tantas coisas. Estamos amarrados a tantas coisas. E você pode olhar e observar aí o que é que tem te prendido. Nesse salmo, Davi faz uma oração. E é uma oração de libertação. Para crente que fica assustado, fala com Davi. Davi fez uma oração de libertação. Você queria um cara mais crente do que Davi? Davi era crente. Davi era um homem que a Bíblia chama de segundo o coração de Deus. Davi era um adorador, cantava salmos, compunha salmos. Davi, ele dizia: eu vou anunciar a tua palavra em todos os lugares. Mas houve um momento que ele precisou fazer uma oração de libertação, mesmo sendo um adorador, mesmo ele sendo um servo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós começamos de um jeito, mas nós somos tendenciosos a ir para outro caminho. Nós começamos bem, mas dificilmente a gente termina bem. As lutas nos empurram para lugares, as decepções nos empurram para lugares, os acontecimentos da nossa vida, situações que a gente vive, nos empurra para lugares.
que a gente não queria ir, mas a gente acaba indo. Quantos de nós aqui, após uma decepção, a gente diz assim, para mim agora chega. A Bíblia diz lá, se você souber fazer o bem e não faz, você está pecando. Mas aí a gente faz o bem para alguém, essa pessoa não reconhece, essa pessoa não dá retorno, não dá um feedback desse bem, o que a gente diz? Não faço mais. A gente vai lá e faz um propósito diante de Deus, clama ao Senhor, faz uma campanha de 7 semanas, vem aqui na sexta-feira da oração, vai para o monte orar, levanta na madrugada e depois não acontece nada e a gente diz, não, para mim chega. Sabe por quê? Porque é o que a Bíblia diz, muitas lutas vão nos enfraquecendo, vão nos fazendo desviar. E o salmista aqui, ele faz essa oração de libertação, porque ele sente que ele está preso a alguma coisa, ele sente que está faltando alguma coisa, e eu quero profetizar na sua vida hoje, Jesus é aquele que vai completar aquilo que você acha que está faltando, porque Davi diz assim, tira a minha alma da prisão. Ele diz assim, a minha alma está aprisionada. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que as suas emoções estão aprisionadas, que os seus desejos estão aprisionados, que o seu psique, os seus pensamentos estão aprisionados. Deixa eu dizer para você, a maior estratégia do diabo é travar as suas emoções, a maior estratégia do diabo é travar os seus desejos, a maior estratégia do diabo é dominar a sua mente. E a gente não percebe. E Davi olhou e falou assim, eu percebi isso aqui, Senhor, e eu preciso de uma libertação. Aleluia. Senhor, eu percebi que eu estou preso, aleluia. O inimigo vem me arrastando, o inimigo vem me prendendo, o inimigo vem me segurando, o inimigo vem impedindo que eu cresça, impedindo que eu evolua, impedindo que eu prospere, Senhor, mas eu preciso de uma libertação. Hoje nós precisamos ter a coragem de olhar na nossa vida, fazer um checklist e dizer, Senhor, há uma área na minha vida que está travada e eu preciso de libertação. Senhor, eu não consigo fazer sozinho. Senhor, eu já orei. Senhor, eu já jejuei. Senhor, eu já busquei, mas talvez eu não quisesse isso de verdade. Mas hoje, Senhor, liberta a minha alma, liberta a minha vida, liberta o meu entendimento, liberta a minha vontade, liberta os meus desejos, liberta, Senhor, aleluia. Eles estão aprisionados. Quantas vezes você quer fazer algo e não consegue? Paulo falou isso, falou assim, às vezes eu quero fazer o bem e eu não consigo, mas o mal eu consigo. Sabe por quê? Porque a alma está aprisionada, ela faz o mal, mas não consegue fazer o bem. Quantas vezes você quer fazer o bem e não consegue? Quantas vezes você quer vir para a igreja e não consegue? Quantas vezes você quer doar uma cesta básica para a igreja e não consegue? Quantas vezes você quer ajudar na igreja, trabalhando de alguma forma em algum ministério, mas não consegue? Quantas vezes você chega no final do mês, você vê o salário e você fez um propósito que você ia dizimar, que você ia ofertar, mas quando chega no final do mês você não consegue? Sabe por quê? Porque a tua alma está presa, porque tem um ídolo que está sendo adorado, tem um ídolo que está sendo cuidado, e que você não tem força para vencer. E eu vou dizer para você, nós não temos força para vencer essas coisas. Por isso que a Bíblia diz que é só com jejum e oração. Mas quando eu clamo ao Senhor,
Quando aqueles discípulos não conseguiram vencer, quando aqueles discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava naquele menino, sabe o que eles fizeram? Eles não fizeram uma campanha de 7 semanas, eles não foram para o monte, eles não fizeram nada. O pai do menino disse assim: Jesus, esse povo aí não está conseguindo resolver, o Senhor pode. Aleluia. Esse povo não pode, os seus discípulos não podem, eles são legais, eles leem Bíblia, eles vão na igreja, eles oram, eles cantam, eles tocam, eles pregam, eles fazem um monte de coisa, mas quando eu precisei de uma libertação para o meu filho, eles não puderam. O Senhor pode, Senhor, aleluia. E Jesus olhou para ele e disse assim: tudo é possível aquele que crê, louvado seja o nome do Senhor. Me traz essa criança. Irmão, aquilo que você não consegue, Jesus consegue, aleluia. Aquilo que você não pode, Jesus pode, aleluia. Aquilo que você não consegue colocar a mão, Jesus consegue colocar a mão. Mas você precisa dizer: Jesus, aleluia, liberta minha alma, Senhor. Liberta minha alma. Liberta minha alma. Nós precisamos de libertação, às vezes. Ele diz: tira a minha alma da prisão. Você tem coragem de falar isso hoje? Você teria coragem de fazer uma oração dessa? Sabe por quê, irmãos? Porque uma oração dessa não é fácil, não. Parece bonita, poético, gostoso, bacana. Mas deixa eu dizer para você, eu já tenho essa fala comigo há muito tempo. Tem gente que brinca com Deus. Eles falam as coisas para Deus e acham que Deus não vai ouvir. Ah, Deus, desculpa, eu estava brincando. Ah, não era sério não, Jesus. Não, o Senhor levou a sério aquele negócio que eu falei? Não, Senhor, não precisa ser tão sério, não precisa ser assim tão radical. Deixa eu dizer para você, Jesus é radical. Jesus é radical. Não, Jesus não é de passar pano, Jesus não é de passar. Jesus é bom, mas Jesus não é bonzinho. Ele é bom, mas bonzinho ele não é. Você lembra do menino, do jovem rico? Senhor, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Todo feliz. Aí Jesus fala: você sabe os mandamentos, sei tudo, Senhor, domino isso aí, desde criança. Te honra teu pai, eu honro meu pai, e a mãe também, a mãe. Então você está bom, hein? Acho que quase dá para você andar comigo. Vamos fazer o seguinte: eu preciso de algo seu. O quê? Eu preciso que você se liberte. Jesus fez um culto de libertação com esse moço. Mas sabe o que aconteceu? Ele não quis. E eu vou dizer para você: você pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou, se você não quiser. Porque Jesus não vai invadir o teu coração. Jesus não vai invadir a tua alma e mudar tudo, não. Mas se você disser: Senhor, eu quero. Ora e cantar. Senhor, eu quero. Não, Senhor, para me chegar, agora eu quero. Sabe, Jesus falou para aquele moço: então você faz o seguinte, por favor, você pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, e depois você vem me seguir. E a Bíblia diz que o menino saiu cabisbaixo, que o jovem saiu cabisbaixo, chateado, desanimado. Sabe por quê? Porque ele tinha um ídolo. Ele queria Jesus, mas o ídolo que ele tinha, ele não queria se desfazer. Deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, só dá para andar com Jesus se você devolver, se você renunciar, se você colocar para trás os seus ídolos. E não é, eu fiz isso. Às vezes eu conto as coisas lá em casa, somente para o Gustavo, e agora para a Tariane, que está chegando agora. Eu conto bastante coisa para ela, e eu falo para ela: minha filha, eu já fiz coisas, você nem imagina. Eu já entrei em casa de pessoas e enchi um saco de estopa
um saco de lixo de imagem de santo. Já fiz isso. Eu já rasguei o quadro daquela criança que chorava, não sei se você viu. Rasguei porque eu falava que era demônio. Mas deixa eu dizer para você, nada disso resolve. Se você não disser assim, Senhor, eu quero. Porque por esse jovem, Jesus falou, vende tudo que você tem e me segue. Ele saiu triste. Sabe por quê? Porque ele não conseguia dizer não. Mas nessa noite aqui, Jesus nos trouxe aqui para a gente fazer um checklist. E a gente vai olhar aonde estão os nossos deuses. Aonde estão os nossos ídolos que estão travando a nossa vida. Que estão amarrando as nossas vidas. E a gente não percebe. Aí, a oração é algo fantástico. Porque a oração que Davi faz no 142, Salmo 142, ele diz assim, tira a minha alma da prisão. Mas tem um motivo. O motivo do seu pedido de libertação é algo extraordinário. Eu chorei em lágrimas no dia que eu estava meditando nesse salmo. Porque eu comecei a entender qual era o pedido dele. Qual era o motivo desse pedido? O que mexia? O que macetou? Se eu posso falar desse jeito, o que foi direto no coração de Deus? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E esse pedido dele foi direto. Como no Salmo 51, quando ele diz, o coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Irmão, Deus quer te libertar. Deus quer te curar. Deus quer quer te ajudar a expulsar esses ídolos que estão te amarrando, que estão travando a tua vida. Você acha que está legal, você acha que está bom, está bacana, mas não está. Porque a grande estratégia do inimigo é a gente achar que está bom, que quanto mais longe de Deus, melhor é. Eu vi outro dia um bruxo, se denomina um bruxo, ele dizendo assim, como pode você dizer, ele estava questionando com o pastor, ele disse assim, como você pode dizer que eu tenho demônio, se eu tenho carro, se eu tenho casa, se eu tenho uma mansão, eu ganho mais de 1 milhão por mês, e não sei o que, e começou a se vangloriar, ele disse assim, eu tenho um marido. E perguntou para o pastor assim, e você? Você tem o que eu tenho? Então, às vezes a gente acha que a gente está bem. Está tudo bem. Mas sabe por que está bem? Porque você está passando a mão nos ídolos. Porque você está amenizando os ídolos. Porque você está fazendo a vontade dos ídolos. Porque você está segundo os ídolos estão pedindo. Então, aparentemente está tudo bem. Aparentemente está tudo bem. Mas você está mal. Porque você está longe de Deus. E se você estiver longe de Deus, não tem lugar que você esteja bem. Por isso que o salmista diz assim, que nós devemos estar no esconderijo do Altíssimo. Porque lá nós descansamos à sombra do Onipotente. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Ele é Deus poderoso. O motivo impactou Deus. O motivo atingiu em cheio o coração de Deus. Porque Davi, ele não queria a sua alma liberta, porque ele queria ser mais famoso. O Davi não queria a sua alma liberta, porque ele queria ser o maior rei que
pairou que pisou nessa terra. Davi, ele não queria fama. Davi, ele não queria poder. Ele não disse assim: Senhor, me liberta para que eu seja rico. Me liberta para que eu seja famoso. Me liberta, Senhor, para que as pessoas se ajoelhem aos meus pés, para que me aplaudam. Me liberta, Senhor, para que os holofotes cheguem até mim. Ele não disse isso, porque isso era adorar a ídolos de novo. Isso era passar a mão nos ídolos, ídolo da fama, ídolo do poder, ídolo do dinheiro, era isso. Mas olha o que ele diz, irmãos, igreja do Senhor, olha o que ele fala: tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Se eu fosse o Senhor, dava glória a Deus. Sabe por quê? Porque ele disse assim: Senhor, liberta a minha alma, não é para mim, Senhor, aleluia, porque eu tenho uma palavra para você aqui. Adoração, servir ao Senhor, estar na presença do Senhor, não é sobre nós, não, é sobre Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, me liberta, porque se o Senhor me libertar, eu vou para a igreja te adorar, Senhor, aleluia, porque o diabo não está deixando, porque Satanás não está deixando, porque ele está usando pessoas, porque ele está usando situações, porque ele está usando coisas e não está me deixando ir. A minha alma está aprisionada, as minhas emoções estão aprisionadas, os meus desejos estão aprisionados. Mas hoje, Senhor, liberta a minha alma, porque eu quero ir te adorar, Senhor, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quando é que a gente vai entender isso, irmão? Quando é que a gente vai entender isso? Davi disse: eu quero, Senhor, a minha alma liberta, porque eu quero, Senhor, que a minha vida não seja sobre mim, mas seja sobre o Senhor. Eu não quero, eu quero para que eu te louve, Senhor, para que eu louve o teu nome, para que eu exalte o teu nome. Precisamos da nossa alma livre, para que tudo em nós adore ao Senhor. Aceitar a Jesus, andar com Jesus, é que tudo em nós precisa adorar a Ele. Sabe o que Davi estava falando aqui? Davi estava falando assim: Senhor, se o Senhor libertar a minha alma, se o Senhor me livrar de todos esses sentimentos, de todos esses pensamentos, se o Senhor me livrar dessas emoções, sabe o que é, irmão? Eu vou ser muito direto com você. Às vezes é inveja. A gente se converteu, mas ficou invejoso, guardou isso aí. Não, isso aí não vou jogar fora, não. Quando eu me converti, tinha um monte de coisa que eu guardei, mas um monte, que eu falava assim: não, isso aqui eu vou guardar. Não, para quê? Não, isso aqui não vai fazer mal nenhum. E guardava, naquela época, vinil. Guardei um monte de vinil, guardei um monte de coisa, e também guardei muita coisa aqui dentro. Guardei muita coisa aqui dentro. Guardei falta de perdão aqui dentro, porque eu dizia assim: não é porque eu sou crente, mas eu sou trouxa. E guardei um ídolo aqui dentro comigo. Quantas vezes eu abria a boca e dizia: Senhor, mostra para teu servo, Pai querido, quem eu sou no Senhor. Porque eu queria me vingar, porque eu guardei vingança aqui dentro, porque eu guardei ídolos aqui dentro, mágoas aqui dentro, tristezas aqui dentro, rancores terríveis aqui dentro. Mas Davi disse assim: Senhor, liberta minha alma. Aleluia. Liberta minha alma, Senhor, aleluia. Sabe por quê? Porque ele disse assim: eu quero te adorar, Senhor. Aleluia.
E eu quero te adorar com tudo. E eu tenho uma palavra para a gente ir terminando isso aqui. A palavra é: Deus quer libertar a tua alma. E Ele vai libertar para que você sirva a Ele com toda a sua vida. Tudo na tua vida adorará ao Senhor. Sabe por que você vai prosperar financeiramente? Porque as suas finanças adorarão ao Senhor. Aleluia. Sabe por que o perdão vai chegar na sua vida? Aleluia. Porque o nome do Senhor Jesus será glorificado através, aleluia, da pacificação, através do perdão. Aleluia. Sabe por que a sua vida vai começar a dar certo? A sua família vai dar certo. As coisas vão dar certo na sua vida. Porque tudo em você glorificará ao Senhor. É isso que Davi falou. Davi falou: Senhor, eu preciso disso, Pai. Tira de mim, Senhor, a mentira. Tira de mim a inveja, Senhor. Tira de mim o orgulho. Quanto crente orgulhoso, irmão. Crente soberbo. Se acha. Mas na verdade se perdeu. Olha o trocadilho. Ele se acha, mas está perdido. Crente orgulhoso. Crente soberbo. Crente invejoso. Crente que tenha coragem de orar pelo mal do outro. E depois fala que é oração. Isso não é oração, isso é macumba. Isso é feitiçaria. Se orar para Deus, machucar o César, eu sou um feiticeiro. Eu tenho que orar para dizer: Senhor, abençoa, cura, salva, liberta, faz coisas extraordinárias. Porque Deus quer usar a minha boca, aleluia, para a glória do nome dEle. É isso que Deus quer usar a nossa vida hoje, nessa noite. Nós vamos falar, nós vamos orar por libertação. Aleluia. Mas nós vamos dizer: Senhor, eu quero. Porque tem gente que ora por libertação e fecha algumas casinhas. Está vendo isso daqui? Ó, tem uma chave. Imagina que você pegou os seus ídolos quando você se converteu e colocou aqui dentro. Aqui está cheio de inveja, aqui está cheio de orgulho, aqui está cheio de mágoa, aqui está cheio de desejos maus, de sentimentos maus, de emoções ruins. Está tudo ali dentro. Mas agora você vai orar: Senhor, mas ali guarda, não mexe não. Por isso que eu gosto daquela canção, né? Do Danese, né? Como é que é o nome? Nem lembro o nome dele. Regis Danese. Ele disse assim: Senhor, entra na minha casa. Entra na minha vida. E a palavra é: se Jesus entrar na sua vida, entrar na sua casa, morada de Deus, casa, és tu morada de Deus. Ele vai encontrar alguma porta fechada, onde você guarda os seus ídolos. Ali tem uma pessoa que eu não perdoei. Ali tem uma pessoa que eu não vou com a cara dela. Ali tem uma pessoa que eu não. Ali, deixa ela guardada. Deixa ela guardada. É difícil ouvir, mas é libertação. E a Bíblia diz lá em João 8,36: se o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar, repete, igreja. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Agora declara isso para o seu irmão. Fala para ele: se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Aleluia. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente somos livres. Pastor, então por que
dia e disse: Senhor, pode tirar, pode libertar, pode arrancar, joga fora, eu não quero mais nada com isso, eu renuncio a tudo isso, Senhor, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está feito. Glória a Deus. Prega, chora e canta na batalha. Não volta mais, porque o Filho libertou e ele ficou na porta ali, ó. Aleluia, ele libertou, abriu a porta e ficou lá. Aqui ninguém entra, aqui ninguém mexe, aleluia. Eu libertei, eu guardo, eu curo. Glória a Deus. Mas às vezes nós dizemos: Senhor, vai até aqui. Ali não. Mas hoje, em nome de Jesus, a tua vida vai destravar. Eu não sei que área da tua vida precisa ser destravada, mas ela vai destravar em nome de Jesus. Mas vai começar por você, dizendo: Senhor, eu quero. Hoje você vai ter coragem, só para os que têm coragem de abrir o quartinho de bagunça, só para aqueles que têm coragem de ir lá no sótão e tirar toda a bagunça, abrir o porão e dizer: Senhor, olha, aqui é o porão da minha alma, aqui eu guardo as minhas sujeiras, aqui eu guardo as minhas imundícies, aqui tem pecadinho de estimação, aqui, Senhor, tem ídolos, aqui tem um monte de coisa, Senhor, que eu guardei, mas hoje, Senhor, eu abro a porta. Aleluia. Você vai ver a limpeza, você vai ver a bagunça, porque quando Deus entra na vida de alguém, Ele faz uma arruaça. Você lembra, para a gente orar, lembra que ele entrou na vida de Zaqueu e transformou a vida de Zaqueu? Acho que a mulher de Zaqueu deve ter ficado horrorizada. Falou: Zaqueu, a gente tinha tanta grana e agora você está dando dinheiro para os outros? Zaqueu, em vez da gente ir para o Egito, em vez da gente ir para as Ilhas Maldivas, você está dando dinheiro para os outros? Você é louco. Mas ele, acho que ele falava assim: sabe, mulher, Jesus entrou aqui em casa e eu abri aquele quartinho. Sabe aquele quartinho que a gente guardava aquelas sujeiras? Eu abri. E sabe o que ele fez? Ele me libertou. Aleluia. Ele me limpou. Há uma passagem na Bíblia que Jesus recebe um homem paralítico pelo teto da casa. Para pensar se fosse na tua casa. Está tendo aquela reunião bonita lá, aquela reunião gostosa. Daqui a pouco você ouve um barulho no teto. Começa a cair aquela poeira, aquela sujeira. Daqui a pouco desce alguém. Quando a gente recebe Jesus em casa, acontecem essas coisas. Quebra para melhorar. Quebra algumas coisas dentro da gente, na nossa casa, para poder consertar. E hoje eu quero orar com você agora. Livra nossas almas, Senhor. Livra a nossa alma, para que nós possamos prosperar. Livra a nossa alma, Senhor, para que nós possamos verdadeiramente te adorar. Eu vou profetizar sobre a sua vida, porque o Espírito Santo está me mandando fazer. Em nome de Jesus. Sabe? Deus vai restaurar vidas aqui. Deus vai restaurar ministérios aqui. Sabe por quê? Porque você parou, porque você entristeceu, porque você desanimou, porque você guardou ídolos que foram acumulando durante o tempo. Mas hoje Jesus está dizendo assim: eu vou te libertar para você prosperar. Às vezes, outro dia eu ouvi uma pessoa, chegou para mim e falou: pastor, eu queria tanto dizimar, eu queria tanto ofertar na igreja, sabe, eu oro a Deus, mas eu não consigo. Libertação.
Primeira coisa, você precisa querer e dizer: eu vou fazer. Libertação, irmão, está amarrado. Sabe por quê, pastor? Porque lá na outra igreja eu dizimei e o pastor comprou um carro zero. O problema do carro zero do pastor e tudo mais. Essa aí é uma estratégia que o diabo fez para te segurar, para te amarrar, para criar um ídolozinho lá guardado. Ah, pastor, eu trabalhava lá na outra igreja eu fazia, e quando eu me converti, pastor, eu era bênção pura, eu fazia, acontecia mais, sabe, pastor, aconteceu tanta coisa na minha vida, eu já não faço mais. Isso era o que o diabo queria. Ele está pronto, dizendo: consegui. Às vezes a gente acha que é livre, mas não é. São tantas coisinhas bobas que vão nos prendendo aqui e ali. Não dizimo, não oferto, não trabalho na igreja, não ganho ninguém para Jesus, não falo de Jesus, não falo bem da minha igreja, nada. Ah, eu só sou crente. Preciso de libertação. Vamos ficar em pé.